Aqui a gente discute estratégias que vão te mostrar o caminho para reduzir o imposto do provedor de internet em até 20% e de forma totalmente legalizada. Eu sou a Patrícia Vassalo e hoje está aqui comigo Danilo Souza e o Carlos Guerra Godoy. O tema de hoje nós vamos falar sobre os impactos da Lei Geral das Antenas nos provedores de internet. Godoy, eu começo já te perguntando nesse podcast qual o objetivo da Lei Geral das Antenas. A Lei Geral das Antenas, ela tem esse nome, né, de Lei das Antenas, apesar dela ser mais abrangente, justamente porque ela foi imaginada numa época onde que o Brasil estava para receber aqueles grandes eventos esportivos, né, e com multidões concentradas, né, tinha que ter uma infraestrutura de telecom para suportar esse público. E, como até hoje acontece, né, existem muitas solicitações de instalação de antenas pendentes no Brasil inteiro, né? São milhares de solicitações das empresas de telecom que os órgãos, principalmente municipais, demoram para resolver o problema. Então, já naquela época, pensou-se em fazer uma lei que orientasse a todos, né, de uma forma mais rápida, mais simples, de ter essa autorização para instalação de antenas, né? E aí, pensando bem, eles resolveram ampliar isso para infraestrutura. Então, tudo o que se quer dizer sobre infraestrutura de telecom, né, compartilhamento, direito de passagem, instalação de antenas, tudo foi incluso nesta lei, que infelizmente demorou muito para ser aprovada. Apenas as Olimpíadas foram posteriores à Lei das Antenas. Ela foi aprovada em 2015, né? A Lei Geral das Antenas se refere à rede de pequeno porte conforme definida em regulamentação específica. A lei foi regulamentada com esta definição? Depois de 2015, a lei foi criada, mas ela não foi regulamentada, né? O que quer dizer? Não tinha detalhes de como ia ser exigido aquilo que está escrito lá, né? E o Ministério das Comunicações, ele fez um esboço de um decreto de regulamentação, e esse negócio ficou em discussão durante muito tempo, né? E aí, quando chegou o ano passado, no segundo semestre de 2020, a Procuradoria-Geral da República resolve entrar no Supremo Tribunal Federal com uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, sobre o artigo da Lei das Antenas que tratava da gratuidade do direito de passagem, dizendo que isto era inconstitucional, né? Aí, nessa ocasião, o governo federal, que estava com aquele decreto de regulamentação lá cozinhando há muito tempo, publicou o decreto. E nesse decreto é que diz aí alguma coisa para facilitar pequenas redes de telecom. Só que não houve uma definição de pequenas redes de telecom. Mas, como existe a definição de prestadoras de telecom de pequeno porte, e aí entende-se então que essas redes dessas prestadoras seriam as redes de pequeno porte. Legal. As concessionárias que tinham contratos, né, cujos contratos para administrarem as vias públicas ocorreram por força de licitação anterior à promulgação dessa lei, ela poderá cobrar pelo direito de passagem? Bem, quando a gente fala sobre concessionárias, existem vários tipos de serviços públicos em concessão, né? Um deles é a concessão de vias intermunicipais, interestaduais, ou até nacionais. Então, vários órgãos controlam essas vias. O DENIT, se for federal, são os departamentos estaduais de estados em rodagem, os estaduais, ou até mesmo estados municipais. E aí, lá com a Lei das Antenas, já tinha dito que existia esse direito
de passagem, né, gratuito pelas empresas de telecom. Mas os órgãos que tomavam conta dessas vias, né, eles resolveram entender que lá na lei das antenas isso era usado apenas nas áreas urbanas, né? Houve pareceres do mesmo a Procuradoria-Geral da República, em que foi levado ao DENIT, e inclusive na época, logo depois de 2015, né, que eles continuaram cobrando valores exorbitantes, né? O DENIT cobrava valor exorbitante do direito de passagem. E foi até o presidente do DENIT e aquela coisa toda. Tivemos muito a ajuda do Arthur Coimbra, então lá no Ministério das Comunicações, e provando que não existia nada na lei das antenas que dissesse que o direito de passagem era apenas urbano, e não houve meios, né? Apenas algumas prestadoras que entraram na justiça contra os departamentos de rodagem federal, estadual, que conseguiram. Já o municipal sempre é mais fácil, porque o proprietário da prestadora de pequeno porte vai até a prefeitura, conversa com o prefeito, né, faz uma troca lá, né, vamos passar aqui nessa estrada vicinal, mas tem uma escola no meio do caminho, então eu forneço internet para essa escola, para esse bairro, vai ser um boom, né, no bairro. E aí, com isso, facilitava muito a vida das prestadoras para fazer essa passagem. Mas nas outras estradas é muito problemático, né? E aí, essa regulamentação, esse decreto que veio em 2020, veio esclarecer que em qualquer tipo de terreno, seja terreno público, seja urbano ou interurbano, né, seja através de concessão ou não da rodovia ou da ferrovia, né, então ficou muito bem esclarecido. É lógico que para as concessões feitas antes de 2015, né, como a concessionária tinha previsto como isso, como parte do ganho, né, da exploração da via, passa a ser oneroso. Mas todas aquelas concessões assinadas após 2015 é gratuito. Maravilha. E em relação à gratuidade, então, pelo direito de passagem, eu posso colocar que se aplica em relação ao ponto de fixação de poste. Então eu posso colocar essa afirmação. Não. É uma coisa muito diferente. Direito de passagem é no terreno público. Agora, compartilhamento de infraestrutura, que está previsto na lei das antenas, compartilhamento de infraestrutura, esse é cobrado, porque afinal de contas existe uma manutenção dessa infraestrutura. Então, quem está usando tem que compartilhar com os outros que estão usando, né? Quem fez a infraestrutura tem que compartilhar com os outros que estão usando. Então, isso não é verdade. Inclusive, na questão dos postes, a gente pode esclarecer da seguinte forma. A companhia distribuidora de energia tem o direito de fincar o poste no terreno público sem precisar pagar nada. Agora, quem vai passar o cabo, que aí tem a passagem, mas não tem nada a ver com a outra passagem, né? Quem vai passar o cabo no poste, que é uma infraestrutura que requer manutenção, a distribuidora tem direito de cobrar pelo custo da manutenção dessa infraestrutura, compartilhar também o custo com aqueles que estão usando. Certo? Então, tem gente aí dizendo que é de graça, mas não é não. É coisa muito diferente. Direito de passagem e compartilhamento de infraestrutura. Todos os dois previstos na lei das antenas. Sim. A gratuidade pelo direito de passagem, ela se aplica, na verdade,
se aplica a todas as áreas públicas, qualquer área pública. Sim, as áreas públicas, como ruas, estradas, rodovias, áreas que são protegidas por causa da passagem de energia elétrica, as áreas que eles chamam de domínio, né, dessas vias, que é alguma coisa além da própria via, né? Então todas essas áreas são de terrenos públicos que não podem cobrar pelo direito de passagem. E Godoy, assim como aconteceu com o preço referência dos postes, é possível o DER se negar a ceder o uso de faixas de domínio de forma gratuita? Sempre isso pode ocorrer no Brasil, né? Porque aqui, além de custo Brasil, nós temos um susto Brasil. O susto Brasil é o seguinte: está escrito na lei, né? Mas o próprio órgão público pode se negar a obedecer a lei. Aí, nesse caso, a justiça vai ter que fazer e obedecer a lei. Bom, como o DENIT está lidando com a gratuidade do direito de passagem? O DENIT e departamentos estaduais rodoviários, eles sempre cobraram, né? Teve uma época que, como a justiça entrou contra eles, né, as prestadoras entraram na justiça contra eles por essa cobrança, eles mudaram o nome da cobrança. Diz que era taxa de fiscalização. Mas como uma quantidade enorme de dinheiro com a taxa de fiscalização? E aí a justiça foi e quebrou essa história. Falaram: você não pode cobrar essa taxa de fiscalização desse jeito, não. Isso não pode cobrar nada, né? Bem, como o julgamento dessa inconstitucionalidade se deu a semana passada, né, a gente ainda não sabe qual a posição que o DENIT vai tomar, se ele vai enfrentar o Supremo Tribunal Federal ou se ele vai acatar, né? Perfeito. É um desafio aí. E em relação, ainda que gratuito, é mandatória a apresentação do projeto técnico? Bem, quando a prestadora deseja ter o direito da passagem, né, ela tem que apresentar um projeto para aquele departamento que cuida daquela área, né, e esse projeto ele vai ser analisado pelo departamento, né, pelo órgão, e ele tem 60 dias para responder sobre a possibilidade da execução da obra. Ele precisa atender uma regulamentação específica? Todo projeto ele vai ter algumas normas, né, NBRs, que vão orientar sobre como deve ser o projeto, como deve ser a obra. Além disso, os órgãos e departamentos, ou empresas concessionárias, elas podem colocar algumas exigências a mais, né, para a aprovação desse projeto. E esse projeto técnico ele terá algum custo? Bem, o projeto técnico tem o custo do próprio projeto, né, que é da prestadora. Agora, quando ele for analisado pelo órgão e pelo departamento, o órgão ou o departamento tem direito de cobrar o custo da análise, né? Agora, o custo da análise vai ser infinitamente menor do que o custo que o pessoal queria cobrar pela passagem. E o que acontece se eles ultrapassarem esse prazo de 60 dias para aprovação? Na lei original, né, das antenas, que foi mandado para o governo federal em 2015, existia já uma previsão que, se o departamento ou o órgão não desse a resposta em um determinado prazo, automaticamente estava aprovado o projeto. Isso foi vetado pelo governo federal da época, né? Mas isso foi recolocado
no decreto de regulamentação da lei das antenas. Então está valendo 60 dias para dar uma resposta, né? Não deu resposta, pode fazer, desde que seja, logicamente, um projeto dentro de todas as normas e exigências, né? O projeto, ou melhor, essa gratuidade pelo direito de passagem, ela se aplica a condomínios? Ela vale para condomínios também? Quando o condomínio é formado de acordo com a lei, porque existe uma lei para formar um condomínio, né? Então o condomínio é considerado uma área particular. E como área particular, o interesse deve ser negociado entre a prestadora e o condomínio. E em relação à lei geral de antenas, ela afeta de alguma maneira o leilão do 5G? Sim, porque quando se estabelece regras claras sobre todos esses pontos de infraestrutura de telecom, que o 5G vai precisar muito de aumentar a infraestrutura para poder atender a população com 5G, e isso dá uma tranquilidade maior para as empresas que vão participar do leilão, e elas podem, inclusive, competir mais entre si lá na hora de arrematar os lotes. Maravilha. Mais alguma pergunta aí, Danilo, sobre o assunto? Bem esclarecido esse assunto, né? Quer complementar com alguma questão? Bem, o que eu queria complementar é que isso foi realmente uma vitória muito boa para as prestadoras, e que isso nós batalhamos lá, através de Abrint, lá com Arthur Coimbra no Ministério das Comunicações, depois MCTIC, e atual MCOM, né, para formular esse decreto, para ir até o DENIT e tal, aquela coisa toda, e finalmente, 5 anos depois, a gente conseguiu que isso fosse reconhecido. Maravilha. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Descomplicando. Obrigado pela presença de todos e até o próximo episódio.